Deixa eu te perguntar. Você consegue saber se um carro está vindo em sua direção ou se já passou por você sem enxergar ele? Se sua resposta foi sim, é porque intuitivamente você passou a usar um dos efeitos mais absurdos da física. E um dos mais importantes também. O efeito Doppler. Ouça este som e me diga se a ambulância está se aproximando ou está se afastando. Pois é, se você falou que a ambulância está se aproximando, acertou. Mas o que faz com que reconheçamos quando um objeto se aproxima ou se afasta de nós apenas pelo som? Isso se deve à proposta teórica desse cara aqui, Christian Doppler, que em 1942 propôs como se propagariam as ondas uma vez que a fonte de emissão delas se aproximasse ou se afastasse do observador. Ele também determinou que você tem que aproximar o seu cursor do botão de like, hein? E se inscrever aqui no canal. Achou que eu ia esquecer? Quando falamos em ondas, temos que nos lembrar de duas características extremamente importantes aqui, tá? A primeira é a chamado comprimento de onda, que nada mais é do que a distância entre dois máximos de uma onda ou dois mínimos dela. Esse comprimento é o que vai nos dar ferramentas sobre a facilidade que uma onda tem de se propagar no meio em que ela vai se encontrar. Isso é, se houver um meio. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. A segunda característica é a frequência, que corresponde ao número de oscilações ou ciclos por unidade de tempo. Essas duas características são extremamente importantes para o que eu vou explicar a seguir, então fiquem atentos, tá? Mas quais seriam os motivos? Bom, o primeiro motivo que essas características são importantes é que uma vez que o comprimento de onda reflete a distância entre picos e vales de uma onda, e ele é associado ao deslocamento da própria onda, o que você acha que ocorreria se a fonte emissora daquela onda se movimentasse? Exatamente, o comprimento de onda mudaria. Não consegue ver isso? Vamos imaginar uma situação hipotética. Suponhamos que você, meu caro, possui amarrado nos seus braços molas, e que essas molas ficam se comprimindo e expandindo regularmente, ou seja, sem mudança de velocidade nem nada. Você marca em ambas as molas um ponto, e no chão você marca os dois locais onde esse ponto da mola se localiza quando a mola está comprimida e relaxada ao máximo. Enquanto você está parado, as molas vão continuar repetindo os mesmos processos sempre, e a marcação não vai mudar. Mas o que ocorre se você começa a correr no sentido de uma das molas? Ocorre que o sentido que você corre vai fazer com que a mola comece a se contrair muito mais, o que pode ser facilmente visto pelas marcações do ponto da mola no chão, que serão menores do que os marcados anteriormente. Por outro lado, a mola no sentido contrário ao qual você está correndo vai se expandir muito mais, fazendo com que os espaçamentos sejam maiores. Esses espaçamentos correspondem ao comprimento de onda dessas oscilações. Ou seja, a ponte se movimentando vai fazer com que a onda tenha um comprimento de onda maior ou menor, dependendo do sentido de deslocamento em relação ao sentido de propagação da onda. Quando a fonte se afasta, a onda produzida terá um comprimento de onda maior, enquanto que se a fonte se aproxima, o comprimento de onda é menor. Esse efeito acaba por fazer com que a frequência de oscilação também mude. E aqui a gente vai para a nossa segunda característica. Se voltarmos para o caso da mola, e se você cronometrar o tempo que leva para o ponto da mola, aquele que você tinha marcado, oscile entre o seu máximo e o seu mínimo, você encontrará o chamado período de oscilação.
que matematicamente corresponde ao inverso da frequência. Ou seja, se você pegar 1 e dividir pelo tempo que você cronometrou, tcharam, você acha a frequência. Quando pegarmos o caso em que você comece a se movimentar, o tempo necessário para que o máximo e o mínimo sejam atingidos vai começar a mudar. Quando você vai cronometrar e vai determinar essa frequência no sentido em que você corre, essa frequência tenderá a aumentar, enquanto no caso do sentido contrário, a frequência diminui. No som, por ser uma onda mecânica, é mais facilmente observado esse fenômeno. É por isso que é bem simples determinar se um carro ou uma ambulância está se aproximando ou se afastando de você apenas pelo som, já que as frequências emitidas de aproximação e de afastamento diferem entre si. Mas aqui vem algo super legal nessa história toda de efeito Doppler. Uma vez que este efeito se manifesta em ondas, ele também pode ser observado na luz. Sim, na luz. Acontece que, como bem sabemos, a luz possui o comportamento dual. Isso quer dizer que ela se propaga como uma onda e interage com a matéria como uma partícula. Logo, se considerarmos o comportamento ondulatório da luz, o efeito Doppler deve ser observado também. E, de fato, isso acontece e foi notado pela primeira vez em 1948 pelo físico francês Hippolyte Fizeau, através de observações astronômicas, o chamado desvio para o vermelho. Acontece que, se pegarmos o espectro eletromagnético, podemos notar que os maiores comprimentos de onda correspondem a valores que se direcionam para o vermelho e além. Ocorre que, quando analisamos o espectro de emissão de uma estrela, podemos notar as frequências emitidas se encontram levemente deslocadas com o passar do tempo. Esse deslocamento nos permite determinar se as estrelas e galáxias se encontram se aproximando ou se afastando de nós. No caso de se aproximando, é o que nós chamamos de desvio para o azul, tá? Visto que o próprio efeito Doppler nos garante que fontes em movimento vão alterar a frequência e o comprimento de onda de emissão. Esse tipo de estudo, inclusive, foi o que garantiu que Edwin Hubble, em 1929, observasse o desvio para o vermelho nas linhas espectrais das galáxias, e assim sedimentasse a primeira evidência para a expansão do universo, e a chamada Lei de Hubble, o que posteriormente serviria para que o padre George Lemaitre propusesse a teoria do Big Bang em 1931. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, tá? Porque não é o tema aqui. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, lembra de deixar o like e se inscrever se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nada e lembrando que temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui. Além de ser uma comunidade bem de boa para discutir ciências também. Não só Genshin. Eu sei que o pessoal lá discute bastante coisa de Genshin, mas não é só isso, tá? O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até!